Acho que hoje, pra mim, o assunto que mais me faz pensar a respeito é as merdas que as pessoas falam pra gente. E a forma como isso incomoda e machuca a pessoa que tem burnout, que tá com depressão, que tem pânico, que tem uma ansiedade muito alta, enfim. Seja o que for, que as pessoas não compreendem, ou pior ainda, não querem compreender, que são carregadas de preconceitos, que têm medo de entender porque têm medo de reconhecer nelas o que elas estão vendo na gente como uma fraqueza, um fracasso, enfim. Queria dividir esse vídeo em duas partes porque eu acho que é um assunto longo e também porque eu acho que é muito claro que esse incômodo, essa dor que a gente tem quando houve uma merda, tem dois aspectos, né? Então, primeiro a gente precisa entender por que as pessoas falam isso, e depois a gente precisa entender por que a gente se machuca tanto ouvindo isso. Eu tô fazendo uma campanha no Instagram, todo dia eu posto uma foto minha segurando uma placa com uma das piores frases que eu ouvi nesse período, porque é uma coisa inacreditável. E que quem não tá na nossa pele nem consegue conceber que seja nesse tanto, nesse tamanho, as coisas que as pessoas têm a coragem de falar na nossa cara. É uma coisa impressionante. E aí, diante disso, e porque eu sei que todo mundo que tá nessa situação acaba se vendo nessa mesma posição de ter as pessoas falando as verdades delas pra gente, é que eu resolvi expor compartilhar essas coisas que a gente ouve, porque ao mesmo tempo que a gente sente a dor da outra pessoa, a gente também tem um alívio ali em ver que não é só com a gente, né? Que todo mundo tá rodeado de gente maluca, de gente sem empatia nenhuma. Eu já falei aqui, né, mais de uma vez sobre como eu tenho a convicção de que as pessoas, quando falam uma merda pra gente, quando julgam a gente de uma maneira errada, geralmente estão querendo se sentir melhor com elas mesmas, né? Então, geralmente uma pessoa que faz pouco do meu burnout, eu consigo perceber que é alguém que também está lutando de alguma forma com sintomas de depressão e de ansiedade, e ela se acha de alguma forma fracassada. Então, o que ela faz? Ela passa para mim essa percepção de que quem tem burnout é fracassado, porque se ela achar que eu sou mais fracassada que ela se sente melhor e ela não precisa fazer nada para mudar a vida dela, já que, veja, poderia ter sido pior, poderia estar nessa situação dessa menina, mas não. Então vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que eu sempre fiz e não vou precisar mudar, já que mudança é uma coisa que dói tanto em todo mundo, né? É tão difícil pra gente mudar alguma coisa na gente. Outra forma que me fez entender a lógica das pessoas faladoras de merda na nossa cara, é o seguinte: a vida inteira eu fui gorda. E já fui muito mais gorda do que eu sou hoje. E eu acompanho alguns blogs e canais de meninas gordas que falam sobre isso, que falam sobre gordofobia, que trabalham para que as outras meninas gordas tenham orgulho do seu corpo, tenham autoestima em dia. E não acreditem justamente nesse monte de besteira que todo mundo que é gordo ouve. E eu comecei a perceber que eu acompanhava essas meninas falando e eu achava impossível uma pessoa ser realmente feliz sendo gorda. E eu falava assim, não, na verdade o que elas estão procurando fazer é se conformar com o fato de serem gordas. Ao invés de emagrecer, ou porque elas têm uma convicção de que elas não vão conseguir emagrecer, elas arrumaram um outro jeito de se sentir bem com elas mesmas, que é se convencer de que não tem problema. Então, já que eu não posso mudar, eu preciso viver bem assim. E eu achava com toda sinceridade que nenhuma pessoa muito gorda, muito obesa, poderia ser feliz assim. Ela poderia no máximo se conformar em ter aquele corpo ou estar naquela situação. E aí, há um tempo atrás, eu consegui perceber que essa minha ideia está completamente errada e muito mais do que isso, é uma ideia completamente subjetiva. Ou seja, isso que eu acabei de descrever sobre o que eu achava que as pessoas gordas sentem, era o que eu sentia. Eu achava realmente que eu era gorda porque eu não tinha força de vontade para emagrecer. Eu achava que eu precisava me conformar em ser gorda
Ou tinha uma época que eu consegui me convencer que tudo bem ser gorda, uma vez que a minha vida estava toda focada na vida profissional e eu nunca tive problema profissionalmente, seja qualquer tamanho que eu tivesse, nunca tive problema relacionado ao fato de ser gorda profissionalmente. E no dia que eu entendi que a minha obesidade não me causava nenhum problema, e sim era consequência de uma forma de eu me enxergar, eu comecei a achar que eu tinha entendido como a cabeça de todo mundo que é gordo funciona. Só que as pessoas não são iguais. E eu não posso julgar as outras pessoas pelo que eu entendi, pelo que eu passei, pela experiência que eu tive, pelas verdades que eu tenho. Então, há pouco tempo eu consegui entender que uma pessoa gorda pode sim ser feliz do jeito que ela é. Ela pode amar o corpo dela, ela pode achar bonito, apesar das outras pessoas em volta falarem que é feio, que precisa emagrecer, que não tem saúde, que... Essas pessoas conseguem, apesar de ouvir merda, ainda assim serem felizes e se sentirem bem como elas são. Eu não conseguia, é diferente. Mas eu achava que elas não eram felizes porque eu nunca consegui ser feliz enquanto eu não entendi como funcionava meu corpo e enquanto eu não emagreci 40 quilos para eu chegar num tamanho em que eu me sinta confortável. E você passando do assunto obesidade para o assunto burnout, depressão, ansiedade, whatever, você vai entender que a lógica das pessoas é a mesma. Elas têm as verdades delas e elas não aceitam que a sua verdade pode ser diferente. Elas acham que quem tem ansiedade é uma pessoa fracassada, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que não tem nenhum controle a respeito da sua vida, é uma pessoa que se desespera por qualquer coisa, é uma pessoa que não consegue ter o domínio e as rédeas da vida dela em nenhum setor da vida, é uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente. E elas não falam isso de maldade, isso é falta de referência. Elas não entendem o que é ansiedade, elas não entendem o que a ansiedade faz na vida delas. Elas não têm a menor ideia do que esteja acontecendo na vida delas e como elas podem mudar aquilo. Elas não conseguem entender que isso é uma coisa normal e que a maior parte das pessoas tem em diferentes estágios e que existem tratamentos, opções de tratamentos para todos nós e que é uma questão apenas de você não ter nenhum preconceito e de não ficar achando que quem tem ansiedade, quem tem depressão é tudo maluco e fazer uma terapia. Elas não entendem isso, elas não têm essa referência, logo elas passam pra gente essa versão, essa visão deturpada do que seria um burnout, uma depressão, uma ansiedade. Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, que nunca viu uma casa com paredes coloridas, vai sempre apenas considerar a opção de pintar as paredes de branco, porque ela nunca viu diferente, ela nunca considerou que pudesse ser de outra forma, ela nunca viu ninguém fazendo aquilo, então sempre as paredes vão ser brancas. Da mesma forma, quem tem depressão é uma pessoa tristíssima, é uma pessoa suicida, quem tem ansiedade é uma pessoa descontrolada. E todos nós que temos tudo isso somos muito diferentes e menores do que aquela pessoa que não quer olhar para dentro de si mesma, que não quer precisar encarar uma mudança, que não quer pensar em fazer terapia, que tem medo de descobrir seus próprios fantasmas, que tem medo de precisar ter a força de vontade suficiente para realmente mudar tudo na vida dela. É muito mais fácil para ela olhar pra gente e falar: ah, isso daí é uma fraqueza sua, você é uma pessoa fracassada, você não tá querendo aceitar que você tem um enorme problema mental e que você precisa tomar remédios fortíssimos e se internar numa clínica psiquiátrica e você tá aqui me fazendo gastar saliva, te dando conselhos absolutamente óbvios que só você não quer ver. Porque ela não sabe o que está acontecendo com a gente e ela não tem a mais remota ideia do que está acontecendo na vida dela e tem medo que possa ser a mesma coisa. Então ela quer colocar a gente para baixo para se sentir bem e ela não tem referência para entender sobre o que nós estamos falando. Não tem referência e não tem informação para saber, para entender o que é um burnout. Ela nunca ouviu isso, ela nunca viu uma parede colorida. Então, assim como eu olhava uma pessoa gorda e pensava: impossível que ela seja feliz, impossível que ela realmente ache que está bonita com essa roupa.
Do mesmo jeito que eu achava que isso era impossível, porque pra mim sempre foi impossível, uma pessoa que olha pra gente com burnout, com depressão, com ansiedade, com pânico, também acha que é uma coisa impossível este problema ser uma coisa contornável. Acha impossível que atrelado a esse problema mental esteja um problema físico, como no caso do burnout, por exemplo. As pessoas falam merda pra gente porque elas são ignorantes. E eu espero que essa percepção para você, assim como para mim, ajude a fazer com que isso doa menos. Porque eu não acho que eu deveria me machucar, porque eu estou ouvindo uma pessoa falar sobre um assunto que ela não conhece. Eu não posso me machucar por ouvir uma pessoa falar sobre a minha vida a partir da experiência de vida que ela tem. Nós somos pessoas diferentes. Agora, também entra aí a forma como a gente escuta essas merdas que chegam nos nossos ouvidos. É sobre isso que eu vou falar na parte 2 do vídeo.